Bom, galera, vamos agora comentar aqui, falar a respeito do gráfico, tá, de uma função. Por exemplo, eu tenho uma funçãozinha como essa, f de x igual a x ao quadrado menos 4. A gente sabe que o f de x, ele representa a nossa letrinha y, né? Ele representa os elementos da imagem, aqueles elementos que vão receber as flechinhas dos elementos do domínio. Os elementos do domínio são representados pelo x. Muito bem. Então, vamos aqui escolher alguns valores do domínio, alguns valores aleatoriamente do domínio e analisar o que é que acontece com a imagem. Por exemplo, se eu escolher o menos 3 como elemento do domínio, o que é menos 3 ao quadrado? É 9. E o que é 9 menos 4? É 5. Então, 5 termina sendo a imagem do menos 3. Então, lá no nosso gráfico, eu vou ter o menos 3 no eixo x, associado a quem? Associado ao 5 lá no eixo y. Então, eu vou ter aqui o ponto correspondente a menos 3 e 5. Beleza? Agora vamos lá. Se eu trocasse o x por menos 2 ao quadrado seria 4, 4 menos 4 seria 0. Então a imagem do menos 2 é o 0. Então, o meu gráfico passa pelo ponto menos 2 e 0. A gente sabe que quando o y é 0, o ponto do gráfico vai ficar em cima do eixo x. Tá? Quando a ordenada é 0, o ponto fica em cima do eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo x. Eixo das ordenadas é o eixo y. Beleza? Todo ponto tem uma abscissa e uma ordenada. Por exemplo, esse ponto bem aqui, ó, a abscissa dele é o menos 5, ou melhor, a abscissa dele é o menos 3 e a ordenada dele é o 5. Nesse ponto bem aqui, a abscissa dele é o menos 2 e como ele está no eixo x, a ordenada dele é 0. Todo ponto no eixo x, a ordenada é 0. Se o ponto estivesse no eixo y, aí a abscissa seria 0. Por exemplo, se eu trocar aqui o x por menos 1, menos 1 ao quadrado fica 1. 1 menos 4, menos 3. Então vamos lá. Olha só. Se o meu x for menos 1, o meu y vai ser menos 3. Então vamos marcar o ponto menos 1 e menos 3. Ó. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 3. Então ele vai estar aqui, ó. Ok? Quando o x for 0, 0 ao quadrado, 0. 0 menos 4, menos 4. Ó. Então, bem aqui, o ponto vai ficar em cima do eixo y. Quando a abscissa é 0, o ponto fica em cima do eixo das ordenadas. Tá? Então, 0 e menos 4. Ó. E aí quando o x for 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 4 é menos 3. Aí eu vou ter o ponto 1 e menos 3, vai ser esse daqui, 1 e menos 3. Vamos ter o ponto 2, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0. Então vamos ter o ponto 2 e 0, tá aqui ele. E 3, 3 ao quadrado, 9 menos 4, 5. Então vamos ter o ponto também 3 e 5. Ó. Tá aqui ele. Três e 5. Beleza? Show de bola? Quando você pega esses pontinhos aqui e você liga, você tem o gráfico da nossa função. Ó. Ok? Nessa função, então, esse gráficozinho de vermelho, né? Essa curva de vermelho representa o gráfico da nossa função. Observe que esse gráfico aqui, ele sobe continuamente, tá? E toda função tem um domínio e tem uma imagem. O domínio são os valores que eu posso colocar no lugar do eixo x
Qualquer número que eu colocar aqui no lugar do x vai fazer com que a minha imagem, com que o meu y exista, tá? Tipo, eu posso colocar número negativo, eu posso colocar zero, eu posso colocar número positivo, eu posso colocar fração, eu posso colocar número irracional. Qualquer número que eu colocar aqui, se eu elevar ao quadrado e tirar 4, vai ter um resultado. Então, o meu x, ele aceita qualquer valor nessa função. Então, o meu x pode ser qualquer número real. É por isso que eu digo que o meu gráfico ele vai ficar infinito à esquerda e infinito à direita. Meu gráfico vai ficar fazendo abrangência a todo o eixo x. Por isso que eu posso dizer que nessa função, nós vamos ter como domínio dessa função o conjunto dos números, o quê? O conjunto dos números reais, ó. É o domínio dessa função. Tá certo? Bom, com relação à imagem. A imagem são os valores que o y assume, tá? Então, se você olhar aqui para o eixo y, no nosso gráfico, todos os valores do eixo y, do menos 4 para cima, participam da imagem da nossa função. Agora, do menos 4 para baixo, perceba que ninguém faz parte desse gráfico, né? Não tem nenhum valor que, se eu colocar aqui no lugar do x, faz a conta dar um número menor que menos 4. Então, a imagem é o que está aqui fazendo parte do gráfico no eixo y, tá? O nosso gráfico ele faz a abrangência aqui a todos os valores do eixo y que forem valores acima do menos 4. Ó. É por isso que eu posso dizer que a imagem da minha função vai ser todos os números do menos 4 para cima. Então, vou escrever isso aqui embaixo. Ó. A imagem da nossa função vai ser y pertencente aos reais, tá? Tal que y deve ser um número maior ou igual a menos 4. Ó. Tá certo? Então, todos os valores do menos 4 para cima fazem parte da imagem dessa função. Então, já identificamos o domínio e a imagem da nossa função aqui no gráfico. Beleza? Vamos lá. Agora, observe que eu tenho aqui dois números especiais no eixo x. Eu tenho o menos 2 e eu tenho o 2. O menos 2 e o 2, vou colocar aqui, ó. O menos 2 e o 2 foram os valores do x que fizeram o meu y dar zero. E nós sabemos que a nossa função é o y. Então, eu vou agora definir o que são as raízes, tá? As raízes de uma função. As raízes de uma função são os números que, quando eu coloco no lugar do x, fazem o y dar zero. No caso dessa função aqui, as raízes foram então o menos 2 e o 2. Ó. Foram os números que fizeram o y dar zero. Então vamos lá. Raízes da função. Vou dizer que são 2 e o menos 2. Ó. São os valores do x. 2 e menos 2. Porque esses valores foram os valores que fizeram o meu y, que é a mesma coisa de f de x, valer zero. Então, isso é a definição de raiz de uma função. Os valores do x que fazem o y dar zero. A função dá zero. Perceba que eu posso analisar agora o sinal da função. Por exemplo, vocês estão observando que se eu pegar qualquer valor para x à esquerda do menos 2
a minha curva de vermelho, o meu gráfico, ele está acima do eixo X, né? Tipo, menos 3 dá um resultado no gráfico acima do eixo X, ó, 5, acima de 0, né? Bem aqui é o 0. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Se o X for um número menor que menos 2, o meu Y vai dar positivo. Meu Y vai assumir valores maiores que 0. A mesma coisa acontece se eu trocar o X por um número maior do que 2. Ó. Se eu trocar o X por 3, aí o meu Y vai dar quanto? Meu Y vai dar 5. 5 é um número maior do que 0. Isso vai acontecer também se eu trocar o X por qualquer número maior do que 2. 4, 5, 6, qualquer um. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente? Se o X for menor que menos 2, ou então o X for maior do que 2, isso aqui é equivalente, né? É equivalente a dizer que o meu Y vai dar um resultado positivo. Então vai dar um resultado maior do que 0. Tá? Agora, se o meu X for menos 2 ou for 2, aí o meu Y vai dar 0. Então é onde a minha função se anula. Então vou escrever aqui, ó. Se o meu X for igual a 2 ou o meu X for igual a menos 2, isso é equivalente a dizer que a minha função, que é o Y, vai dar 0. Agora, se o meu X for qualquer número entre o menos 2 e o 2, ó, no intervalo entre o menos 2 e o 2, aí o meu gráfico ele fica todo abaixo do eixo X. Ó. Como ele está abaixo do eixo X, significa dizer que os valores assumidos pelo Y vão ser todos valores negativos. Quer ver? Troque o X por menos 1. O Y está dando menos 3. Ó. Troque o Y, troque o X por 0. O Y está dando menos 4. Ó. São valores negativos. Então, se eu trocar o X por qualquer número entre menos 2 e 2, isso é equivalente a dizer que o meu Y vai dar um resultado negativo, portanto menor do que 0. Observe que nesse caso o gráfico fica todo abaixo do eixo X. Então posso dizer que quando o gráfico está abaixo do eixo X é porque a função é negativa. E quando o gráfico está acima do eixo X é porque a função é positiva. Tudo bem? Então nós acabamos de analisar aqui o sinal da nossa função. Fizemos uma análise do sinal da função. Perfeito? Agora, como é que eu olho para um gráfico, para uma curva, e analiso se aquela curva pode ou não ser o gráfico de uma função? Vamos ver isso aqui agora. Pessoal, observe essas duas curvas aqui. Essa primeira curva, eu tenho uma curva de uma relação que tem como domínio um intervalo que vai de A até B. O domínio são os valores do X que fazem parte da função. No caso aqui, todos esses valorezinhos do A até o B, eles contemplam o domínio da minha função. Tudo isso aqui que está entre A e B, que eu estou pintando de preto, corresponde então ao domínio da minha função. Então eu vou escrever aqui, ó, que o domínio da minha função está sendo um intervalo fechado que vai de A para B. Significa dizer que eu estou pegando todos os números que vão do A até o B. Esse é o domínio da minha função. Muito bem. Observe que cada elemento do domínio vai ter apenas uma única imagem. Raul, como é que tu sabe disso? É só eu traçar retinhas paralelas ao eixo Y passando pelo gráfico. Essas retinhas que eu estou traçando aqui, paralelas ao eixo Y, passando pelo gráfico, elas só estão tocando o gráfico em um único ponto. Isso significa dizer que
que todos os elementos do meu domínio teriam uma única imagem. E como para uma relação ser considerada uma função, todo elemento do domínio só pode ter uma única imagem, então isso aqui poderia sim ser o gráfico de uma função. Certo? Então isso aqui é o gráfico de uma função? Sim. Tá? Então vou colocar aqui que isso aqui é uma função. Por quê? Porque eu tracei as retinhas paralelas ao eixo Y e todas elas só tocaram o gráfico num único ponto. Agora, se eu fizesse o mesmo aqui, se eu traçasse retas paralelas ao eixo Y, passando pelo meu domínio, eu iria observar que aqui, por exemplo, eu teria um elemento do domínio x1 tendo mais de uma imagem. Ó. Esse elemento aqui, x1, ele teria como imagem bem aqui o f de x1 e ele teria como imagem bem aqui também um f de x1. Ó. Como é que pode? O mesmo elemento mandando flechinha para 2. Isso aqui não é coisa de função. Na função você lembra que cada elemento só manda flechinha para um outro elemento da imagem, do contradomínio. Então, isso aqui jamais poderia ser gráfico de uma função. Então, vamos avisar aqui que essa curva não caracteriza o gráfico de uma função. Tá certo? Já o daqui de cima caracteriza. Quer dizer, então, Raul, que para eu identificar se o gráfico vai ou não ser o gráfico de uma função, eu traço retinhas na vertical aqui, né, paralela ao eixo Y, e observo se essas retinhas vão tocar a curva só em um ponto ou não. Se tocarem sempre só em um ponto, essa curva pode ser considerada o gráfico de uma função. Se tocar em mais de um ponto, já não pode ser considerado o gráfico de uma função, pelo fato de que eu teria um elemento do domínio mandando flechinha para mais de um elemento no contradomínio. E isso não caracteriza uma função, caracteriza uma relação qualquer. Ok? Show de bola. Vamos lá, vamos continuar, gente.